Você é dono de uma franquia? Você comprou uma franquia ou até atende uma franquia? Tá com problema para vender, tem alguns problemas acontecendo e não sabe como resolver? Então o vídeo de hoje é para você. Seja bem-vindo a mais um 0800, o quadro de consultoria gratuita aqui do Brainstorm. E hoje nós vamos falar sobre elas mesmas, as franquias. Então bora lá. Falar sobre franquia para mim são sentimentos misturados, porque eu tive o privilégio de já começar na publicidade quando eu comecei minha carreira, já atendendo algumas franquias. Então, mesmo que sem querer, eu acabei tendo uma grande experiência em atender ali desde o começo, né? Então, como eu sempre falo, eu vi algumas franquias nascerem, crescerem, explodirem e algumas também caírem. E no longo prazo, isso acabou me trazendo uma experiência muito grande de saber olhar para uma franquia, mais ou menos identificar os pontos principais de erros, por que algumas dão certo, por que algumas dão errado e, em ambos os casos, o que fazer. E é exatamente tudo isso, alguns pontos que eu vou tentar trazer para você aqui nesse vídeo, né? Tentando exemplificar alguns problemas, né, comuns em todas essas franquias e o que fazer em alguns casos para resolver problemas ou também para garantir o sucesso, beleza? Então bora lá seguir o ritual aqui do 0800 e vamos para o primeiro passo, identificando o problema. Na minha experiência trabalhando com franquias, normalmente o problema começa quando o franqueado master, né, que eles dizem assim, ele tenta franquear cedo demais ou rápido demais. Porque até vamos recapitular aqui um pouquinho como uma franquia funciona, né? Ou pelo menos deveria funcionar. Uma franquia, na verdade, é você vender um pedaço do equity do seu negócio, né? Então, no caso, você vende não só a operação, o produto, porque essas coisas, convenhamos, são fáceis de copiar. Mas você vende um pedaço daquela marca, você vende um pedaço daquele sucesso. É justamente por isso que as pessoas gostam tanto desse modelo, porque é como você comprar literalmente um sucesso de alguém e você corta caminho. É mais fácil, né? Você abrir por exemplo, é muito mais uma garantia de sucesso você abrir um McDonald's do que você começar uma hamburgueria, um fast food do zero, né? Porque o McDonald's já carrega aquele peso da marca, tem uma audiência, então é mais fácil. E, normalmente, o erro, né, que as pessoas cometem em trabalhar franquia é justamente querer franquear, né, abrir esse capital, essa oportunidade de outras pessoas comprarem essa franquia antes desse equity estar sólido. Inclusive, até antes da operação estar sólida. Então, eu já cansei de ver muito, né, fast foods aí na área, não vou poder citar nomes, obviamente, mas fast foods na área aí da comida japonesa, na parte ali de confeitaria, que realmente pulou essas etapas, realmente cresceu muito rápido, mas depois quando enfrentou problemas, no caso lá na frente, não sabia muito bem como lidar, não tinha essa base, não tinha esse suporte, então eles não conseguiam ajudar os franqueados ali abaixo na hierarquia, né? E o resultado de tudo isso é o quê? Cada um começa a se virar fazendo o seu, porque no fundo, cada uma dessas franquias são empresas individuais, né? Então elas têm que se sustentar e fazer girar. Então, na verdade, essa é a raiz do grande problema, querer franquear rápido demais e cedo demais. A gente tem que pensar que uma franquia de sucesso, ela é aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você vê ela em todos os lugares e ela tem aquele padrão de qualidade, ela se comunica do mesmo jeito, é um jeito muito eficiente, tá? De se comunicar, de gerar negócio, então é por isso que funciona. Então, a primeira camada do erro é justamente essa, tá? A segunda camada, né, que eu acabei vendo ali, é realmente não ter uma gestão pensada para a marca como um todo. Eles pensam no negócio ali local, né? Ah, você abriu mais uma unidade. Por exemplo, eu que sou aqui de São Paulo, então abri uma unidade na Zona Leste, abri uma unidade na Zona Sul, e assim, não existe um manual para a marca se comunicar, né? Existe, no caso, ter um perfil só que comunica para todo mundo. O que acaba acontecendo é que a franqueadora não pensa nisso e o próprio, né, o franqueado, ele acaba tendo que se virar, como a gente falou aqui na primeira camada do problema. E no resultado é o que? É aquela bagunça. Então você tem a hamburgueria Mister Tralalá, unidade X, unidade Y. E no longo prazo, a realidade é que o consumidor fica confuso. Então assim, ele recebe conteúdo de um, segue o outro. Então como que isso fica na cabeça dele sendo que é a mesma coisa? Supostamente é a mesma coisa, né? Até no ponto de vista mais técnico. Pô, você vai fazer um anúncio, aí na prática a outra pessoa vai ver, só que a outra loja é mais perto, então é melhor para ela comprar de lá, mas o anúncio veio de você. Então assim, tudo isso fica muito confuso.
Então realmente tudo isso vem desse passo prematuro, dessa pressa de querer crescer muito rápido. Então basicamente fechando o frame do problema aqui das franquias é justamente esse: querer crescer rápido demais, querer crescer cedo demais antes de ter essa base de equity, que é o ponto principal de qualquer franquia. Mas beleza, Bruno, vamos lá então como resolver esse problema, já que você falou tudo isso nesse sentido. Eu vou dar uma pequena licença poética aqui e vou dar a dica, a solução, mais olhando para o caso de que já está tudo um pouco bagunçado, porque senão seria basicamente você voltar para o início, construir uma base forte e daí sim franquear. Então vamos lá para a primeira dica. Primeiro de tudo, tente desenhar os limites da sua regionalidade e expressar isso na sua comunicação. Como assim? Como eu falei para você, se está tudo um pouco bagunçado, se tem várias unidades com o seu próprio perfil, com o seu próprio nome, tente desenhar a diferença entre a sua unidade e a unidade do vizinho, vamos dizer assim. Se comunique diretamente na linguagem daquele seu bairro, né? Pode parecer besteira, mas cada bairro tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, dentro daquele bairro são concentrados uma quantidade maior de torcedores, sei lá, do São Paulo, por exemplo. As pessoas consomem mais esse tipo de produto. Enfim, tem alguns eventos específicos que acontecem só naquele bairro, então tente explorar isso ao seu favor, adicionar isso na sua comunicação. Por exemplo, dei esse exemplo do futebol, né? Então, hoje é dia de jogo, tá? Então você pode melhorar isso e assistindo o seu jogo aqui com o seu hambúrguer, a sua pizza, enfim. Então assim, tente estimular mais esses detalhes da regionalidade para poder justamente otimizar mais a sua comunicação e também anúncios, né? Então acho que acaba ficando realmente a pessoa consegue mais reconhecer que aquilo está perto dela, de que aquilo faz parte da comunidade dela e que aquilo que ela está falando com você, né? E não a outra ali do lado. Inclusive até uma coisa que a gente testou ali na época e foi muito legal, é de realmente colocar isso na comunicação. Tipo assim, e aí você, morador do tal, né? Morador do bairro tal, sabe? Bateu aquela vontade de comer tal coisa, bateu aquela vontade de beber tal coisa. Então assim, a pessoa tem um senso muito mais de direção, assim, de como uma comunicação direta, não fica tão macro, digamos, tão aberto. Tentar realmente afunilar esse funil, afunilar o funil é foda, né? Tentar realmente direcionar essa atenção para a pessoa mais reta, no sentido mais regional, acabou funcionando bastante na hora de tirar essa dispersão, né? A pessoa tá ali, tá aqui. É claro que a pessoa não fica só concentrada ali naquele bairro, né? Ela anda pra lá e pra cá e eventualmente ela vai acabar comprando da franqueadora do vizinho ali. Mas nesse sentido de você manter esse LTV, esticar esse LTV, realmente uma tática que funcionou bastante foi realmente estimular essa regionalidade, esse bairrismo, de certa forma assim, né? Vamos dizer assim, e otimizar isso cada vez mais. Dica extra, ainda seguindo esse primeiro princípio, essa primeira tática, tente fazer parcerias também com os negócios do seu bairro, né? Negócios que têm uma certa ressonância, que se conectam um pouco. Então, de novo, se você é uma hamburgueria e tem alguma outra loja do seu lado que vende bebidas, que é um bar, alguma coisa desse tipo, tenta combinar, tenta fazer isso. Ou quem sabe uma sorveteria, tenta fazer alguns tipos de combo, né? Onde, de certa forma, quando você vende o produto dele, ele também vende o seu. E isso acaba girando uma combinação perfeita, onde você aumenta o equity dos dois e você aumenta as chances de percepção da marca, né? Porque você também está presente na comunicação dele, na venda do produto dele. Então, realmente, isso é uma tática que ajudou bastante. Porque, de novo, gente, eu repito isso, pode parecer meio piegas, mas é verdade. Cada bairro tem a sua maneira de funcionar, né? Tem ali aquela avenida principal onde todo mundo pega para ir, para voltar do trabalho. Então, se todos os negócios eles acabam se conectando, cada vez mais esse portfólio de marcas, de negócios, eles vão se encaixando dentro da rotina da pessoa. Então, de novo, para esse olhar mais local, mais regional, funciona bastante também. A gente fez esse teste aí, no caso, com esses dois exemplos que eu falei, né? Com essa parte de alimentação fast food, né? De japonesa e tal, e nessa parte de confeitaria também. Funcionou para os dois casos, tá? Mas é isso aí, o 0800 de hoje fica por aqui. Eu realmente espero que essas dicas te ajudem, porque realmente são insights e dicas extraídas do mundo real, né, da experiência, né? Eu realmente apliquei, fiz isso e deu certo. Então, com certeza, espero que você aplique tudo isso, tenha sucesso e depois volte aqui para contar pra gente como foi, tá bom? E, inclusive, se você também tem experiência nessa área de franquia, deixa aqui nos comentários, porque o ideal do Brainstorm é sempre ajudar um número cada vez maior de pessoas. Então,
Se você tem esse insight, por favor, deixa aqui, com certeza vai ajudar muita gente. Valeu, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.